Boa tarde, JM, tudo bem? Que bom, mais um sábado, mais uma palavra online, mais um tempo que temos juntos para refletir sobre a mensagem de Deus para as nossas vidas. Antes da gente começar com a palavra, eu gostaria de convidar todos vocês para a gente juntos louvarmos e engrandecermos nosso Deus, para a gente ter esse tempo de louvor, e poder cantar e poder agradecer tudo aquilo que Deus tem feito para nossas vidas. Vamos louvar então? Vamos lá?
até aqui, viver o reino de Deus na prática, experimentar esse reino de Deus, né? A gente aprendeu que Jesus, quando ele veio ao mundo, quando ele começou seu ministério, ele inaugurou o reino de Deus, ele veio para trazer o reino de Deus para a terra, e que hoje nós já fazemos parte desse reino. A partir de agora a gente vai começar a ver esse reino na sua plenitude. Um dia, tudo que a gente espera vai ser completo, esse reino vai ser completo, esse reino vai estar aqui na terra. E esse dia vai ser com a volta de Jesus. Então o tema de hoje, na nossa mensagem de hoje, a gente vai falar sobre a parábola da figueira e a gente vai falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus. Quando será? Nosso tema de hoje, então, nossa palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 32 ao 39. Vamos ler lá? Lá diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E a pergunta que fica no ar, depois de toda essa explanação da gente ler essa palavra, né, é quando será esse tempo? Quando vai ser o tempo que vai acontecer essas coisas que Jesus está dizendo aqui nessa palavra, né? Essa dúvida que nós temos hoje é a mesma dúvida que os discípulos tinham naquela época. Se a gente olhar o capítulo 24 de Mateus, ler ele todo, até recomendo vocês lerem para entender um pouquinho mais sobre esses tempos, né? A gente vai ver que os discípulos também tinham essa dúvida. No versículo 3, os discípulos perguntam a mesma coisa para Jesus: quando será esse tempo? Quando isso tudo vai acontecer? E Jesus pacientemente vai explicando para os discípulos o que teria que acontecer tudo, né? E ele completa a sua explicação usando a parábola da figueira. A figueira naquela época, nos tempos de Jesus, né, era um símbolo de Israel. A gente vê que ela era cultivada em todos os lugares, era bem conhecida, a gente vê que era usada como exemplo, se a gente olhar os profetas, Abacuque e outros profetas usaram a figueira como exemplo nas suas profecias. O próprio Jesus usou a figueira também em outra parábola, né? Então era um símbolo bem conhecido, praticamente todos os discípulos, todos eles conheciam a figueira. E Jesus usa o exemplo da figueira dizendo, né, que quando a figueira começa a brotar e dar os seus ramos, porque o que aconteceu com a figueira? Quando chegava o inverno e o outono, no outono ela caía as folhas, no inverno ela secava, e quando começava a terminar o inverno, começando a ir para a primavera e verão, ela começava a brotar novamente e dava o seu fruto ali, né, no início da primavera, mais ou menos, ela dava os frutos, né? Então Jesus está falando que assim como eles olhavam para a figueira e sabiam que o verão estava chegando, estava se aproximando porque a figueira estava começando a brotar, assim seria os sinais que o mundo estaria dando, né, que a volta dele estaria próxima, né? Gostaria de enfatizar aqui que a ênfase aqui não é na figueira, a ênfase aqui é no tempo. Quando seria o tempo? O tempo dessas coisas todas acontecerem. Jesus está falando do tempo, né? Jesus está dizendo que isso teria que acontecer. Depois ele vai falar aqui dos tempos de Noé, como nos tempos de Noé, mas a ênfase aqui de Jesus é no tempo, quando essas coisas iriam acontecer. Essa palavra não é uma palavra para que as pessoas se assustassem, ficassem com medo que Jesus ia voltar, que tudo ia acabar. Não é essa ênfase que Jesus está dando. Ele está falando que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar preparado porque essa hora vai chegar. Tão certo como o dia nasce, tão certo como o sol se põe, a volta de Jesus ela vai acontecer um dia. A gente tem que estar preparado para essa volta. Um dos sinais mais claros de que a volta dele está próxima seria que o evangelho dele seja pregado a todo mundo. O que eu tenho feito em relação a isso? Eu tenho anunciado o evangelho para as pessoas, eu tenho sido esse canal para as pessoas, para anunciar esse evangelho para elas, para que elas possam conhecer Jesus. O que eu tenho feito? Tenho orado para que o evangelho do Senhor Jesus chegue a todas as nações, a todos os povos. A gente cantou ainda há pouco no louvor, o louvor Maranata, né? Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Será que eu quero realmente a volta de Jesus? Será que eu desejo? Será que eu anseio essa volta? Então é uma reflexão para a gente que fica também, né? Que a volta de Jesus está cada vez mais próxima, ela vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para essa volta. É uma situação de vigilância, a gente está vigilante, a gente tem que estar realmente preparado que esse dia vai acontecer. Então Jesus ele enfatiza que a volta deles vai ser como os dias de Noé. Naquela época as pessoas não se preocuparam, não se importaram,
né? Imagina, Noé começou a construir uma arca gigante, as pessoas vendo ele construindo aquela arca, perguntavam para ele por que ele estava construindo, né? Com certeza eles não iam ver ele construindo o barco e não iam perguntar. Então perguntavam para ele, ele falava que Deus ia destruir a terra, que Deus tinha anunciado para ele que tudo ia se acabar, que eles precisavam se arrepender, que precisavam mudar de vida, e as pessoas não se importavam, continuaram vivendo as suas vidas da mesma maneira. A arca se fechou e todas aquelas pessoas ficaram, somente Noé e a sua família conseguiram sair vivos do dilúvio, né? Exatamente o que acontece hoje. A gente tem anunciado, a palavra de Deus está aí falando que a necessidade de arrependimento, a gente viu nas parábolas anteriores que um dos requisitos para fazer parte do reino de Deus é ter um coração quebrantado, arrependido, reconhecimento de pecado. A palavra está aí, a palavra está gritando para as pessoas que elas precisam mudar de vida, que elas precisam se arrepender, que elas precisam fazer parte desse reino, né? E exatamente como nos dias de Noé, muitas pessoas não têm dado ouvidos, não têm se preocupado, não têm se importado. Ainda no versículo 35, desse mesmo passagem que a gente está lendo, né, Jesus ele fala sobre que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Isso é muito importante porque isso nos dá segurança. A gente tem a certeza que a palavra dele permanece a mesma para sempre. Eu sou ainda da época da fita cassete, não sei se vocês adolescentes chegaram a conhecer a época da fita cassete, mas naquela época a gente tinha fita, botava lá no seu walkie-talkie, no gravador e gravava, né? E de repente veio o CD. E a fita cassete deixou de existir, ficou obsoleto e surgiu o CD. Quando surgiu o CD, as pessoas pensaram, meu, que maravilha, grava um monte de música, grava em gravação digital, é coisa de outro mundo e tal. E a gente achou que o CD tinha vindo para ficar. De repente, não, de repente surge o pendrive. Os pendrive passa, é nuvem agora, é drive, então tudo que a gente conhece hoje, tudo que a gente vê hoje, todas as coisas elas vão passar. Se a gente for olhar, tudo passa, a moda passa, a tecnologia passa, as pessoas na nossa vida passam, mas a palavra de Deus ela continua firme, continua a mesma. Isso é muito importante porque nos dá a segurança de que essa palavra é verdadeira e que realmente um dia a volta dele vai acontecer. E mais uma vez, para a gente estar terminando essa palavra, né, eu gostaria de enfatizar novamente a questão do tempo. Quando essas coisas vão acontecer? Assim como Jesus disse para os discípulos que eles olhariam a figueira e conforme ela ia brotando, através desses sinais, eles sabiam que o verão estava próximo, né? Assim, a gente olhando para o mundo, a gente olhando para as coisas que estão acontecendo hoje, a gente sabe que a volta de Jesus está cada vez mais próxima, cada vez mais perto de acontecer. Vai ser hoje, vai ser amanhã, não sei. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Jesus diz na palavra dele que nem os anjos, nem ele mesmo, enquanto você vê que na terra, sabia essa data, né? Essa palavra ela nos traz uma sensação de segurança, né? E uma certeza também que vai acontecer, que a volta vai acontecer, Jesus vai voltar, que a gente pode ter essa certeza, que a gente deve estar preparado, vigilante, né? E o fato de não saber o dia, não saber a hora, também nos ajuda a não ficar ansiosos, porque a gente soubesse qual ia ser o dia, qual ia ser a hora, a gente já está morrendo de preocupação para estar preparado para aquele dia. Então assim a gente tem que estar em constante vigilância, uma vida de oração, uma vida de temor a Deus, uma vida de buscar a vontade de Deus, uma vida de arrependimento. Dessa forma a gente vai, quando isso tudo acontecer, a gente vai estar preparado para isso. Mas aqueles que não têm essa vida, aqueles que não vivem dessa forma, aqueles que vivem a sua vida conforme acham que deve ser, sem prestar contas a Deus, sem se preocupar com a palavra de Deus, essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Assim como nos dias de Noé, quando a arca fechou e as pessoas ficaram, vai acontecer quando Jesus voltar. E para encerrar, eu gostaria então de ler com a gente o texto de Mateus, no capítulo 24, no versículo 42 ao 44, que diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, mais uma vez, enfatizando a questão da vigilância, de estar preparado, né? Fazendo a nossa parte, orando, anunciando o Evangelho para as pessoas, a gente tem que estar preparado porque esse dia vai acontecer, que a gente não seja pego de surpresa. É o meu desejo, né? Eu gostaria de pedir assim que cada adolescente, cada família possa se preparar para isso, para essa volta de Jesus, né? Que a gente possa viver realmente dessa forma, como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo hoje e que se acontecesse hoje a volta de Jesus nós estivéssemos preparados. Esse é o desejo, que a gente possa viver uma vida de consagração a Deus, uma vida de fé, buscando realmente a presença de Deus a cada dia e estar preparados, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe e que a gente possa realmente crescer cada vez mais na palavra de Deus. Abençoada semana e tudo de bom. Valeu, galera, abraço, tchau!